Fala, my friend, seja bem-vindo a mais um episódio do Bratiocast. Pô, hoje nós estamos... Eu falei pra você que eu ia virar popstar. Hoje nós estamos bonito, viu? Esse podcast é um oferecimento da Bratio, a parceira que transforma o seu projeto em realidade. Com inteligência, transparência e gestão eficiente. Na Bratio, atuamos com soluções sob medida para obras residenciais, comerciais e também reformas. Da Fundação Acabamento, oferecemos controle de custo e acompanhamento técnico em cada etapa da sua obra. Clique em Saiba Mais e fale com um dos nossos consultores. Nada mais, nada menos do que com a gente na mesa, Fernando Sardinha. Muito obrigado pela vinda. Gente, oi, meu velho. Muito obrigado pelo convite. Já era para ter vindo. Já era para ter vindo, mas no momento certo. No momento certo, no momento de Deus, as coisas dão tudo certo. E hoje nós vamos falar de empreendedorismo. O cara é do fitness, está no meio da musculação a vida toda, mas hoje nós vamos tentar contar qual é a engenharia por trás do negócio do homem. Então, as coisas que não foram contadas em outros lugares. Sardinha, vamos lá. Sem mais delongas, Sem mais delongas. Estão perguntando da história do Sardinha. Como é que eu, quando era criança pequena lá em Barbacena... Barbacena não, São Carlos. Nasci em São Carlos. Mas sou ribeirão pretano absolutamente de coração. Tem uma frase que eu sempre falo pra galera, que é o quê? Bebeu da água de Ribeirão, não volta mais para trás. É verdade absoluta. Por mais que nós façamos uma predileção, nós temos uma predileção, eu e você, gostamos aqui e tudo mais, mas não tem como. Sabe por quê? Porque é muita coisa boa junto. Né? Ela soma um monte de coisa. Uma mega metrópole, 800 mil habitantes, e ao mesmo tempo tem um lance de ser uma vida provinciana social. Total. Que até a noite é boa, mas tem como você sair nos lugares bacanas sem ter que obrigatoriamente encontrar com as outras pessoas, as mesmas pessoas. Sim. Né? Tem um calor pra caramba, mas aquele negócio, é um calor, mas quando chove, fica durante várias quantidades de tempo, vários dias. É uma terra muito abençoada, né? Cheio de coisa. É uma terra muito abençoada, a gente tem... As cidades vizinhas dão suporte financeiro para Ribeirão Preto, muito rica a região, dá para prosperar pra caramba, segurança é boa, não é exagerado. Eu não sei se você sabe, mas Ribeirão teve alguma mesa de reunião que eu tava, e eu tava conversando com o pessoal e tal, e tava falando sobre Campinas. Campinas tem uma renda per capita de 59 mil. Ribeirão, isso com 1.400.000 habitantes. Ribeirão com 800 mil, nós temos 55 mil de renda per capita. Muito forte. Então, tipo assim... Todas as cidades satélites estão todas ali dando aquele suporte. Então não venha pra cá beber da água, que se você beber, você vai ficar. Você vai ficar e vai começar a repensar se Florianópolis é a melhor coisa do mundo. Vai ficar, pô. Mais com aquele frio do cara. Eu não gosto de frio. Mas é uma brincadeira, mas Ribeirão Preto realmente tem uma qualidade de vida maravilhosa. Sardinha, conta aí. Você já contou bastante sobre a trajetória, mas eu quero avançar um pouquinho. Qual que foi a sua sensação de ganhar o primeiro campeonato para você ganhar o último? Qual é a diferença entre esses dois? Cara, é básico, assim, primeira vez que alguém faz uma pergunta tão sensacional. E a coisa mais básica do mundo é você pensar assim, ó, dentre os 147 competições, qual a mais importante? A primeira, a última ou alguma do meio? Eu digo que é a próxima. Porque sempre a próxima vai superar a emoção da última, em função daquele momento você está vivendo outra coisa, você está com outros projetos, você está com outro ganho, outra perca, você teve umas perdas que não tem mais, tem uma validade muito grande na sua vida que você nunca mais vai ter de volta. No caso, eu falo sempre do meu pai, infelizmente, que é a pior perda que eu poderia ter tido na minha vida. Tá recente, né? 1 ano. Então, a próxima ainda é a mais emocionante para mim. Por quê? Porque eu tô com 56. E a primeira, diga-se de passagem, a primeira foi em julho de 1986. Eu sou campeão regional em 86. Foi meu primeiro título e eu tenho o troféu. Tá lá na parede da Sardinhas Din. Top. E eu fui campeão paulista em 89. Fui bi em 90, terceiro lugar no brasileiro e tudo mais. Já tenho 7 títulos brasileiros. Eu não vou falar daqui do meu currículo, porque são 117 títulos.
E cada um tem a sua importância, porque eu competi por 11 federações diferentes. E essas 11 federações foram, cada uma tem o seu título máximo. Então, dentro da NPC, por exemplo, é o Mr. Olímpia, que todo bodybuilder almeja. Quando a NPC veio para o Brasil, foi em 2018. Eu conheci eles em 2017, no final do ano, por ocasião do Mr. Excalibur, que eu fui, inclusive, campeão overall. Ganhei Master, ganhei Senior, ganhei overall, ganhei um monte de coisa. Foi um título de realização muito grande em Los Angeles. E lá eu conheci o Tamer El-Guindi, que é o presidente da NPC, da Muscle Contest, que é a maior entidade promotora de shows do mundo de musculação em todos os tempos. E o Tamer se transformou num grande amigo e ele falou que ia mudar o cenário brasileiro. E eu estava no primeiro dia, que foi um nacional em 2018, exatamente no ano seguinte, que eles começaram a tentar se profissionalizar o esporte e trazer grandes patrocinadores, grandes empresas, almejar, fazer os atletas almejarem um título, né? Graninha no bolso do atleta, um patrocínio, um café aqui, uma água, um suplemento, máquina, venha, empreendedorismo. Né? Então, fazer o mercado girar. Exatamente, e o Tamer trouxe isso. A Muscle Contest não tem o que discutir, é indiscutível, e o primeiro que discutir vai estar simplesmente fazendo... Bom, se bem que hoje em dia, no Brasil, a quantidade de coisas que está... O poste mijando no cachorro está tão grande, mas discutir o óbvio, eu nem discuto. Eu viro as costas e vou embora, porque eu não tenho mais paciência para isso. Se você discute com lógica, a lógica, ela tem uma... Óbvio que nós vivemos em cima da lógica, é óbvio. Eu tenho um mínimo de lógica. O que não tem lógica é leis de Deus, talvez, que você não está... Não está no nosso alcance. Não está no alcance, não está espiritualizado o suficiente para entender. Tudo bem? Né? Meu pai é o homem mais honesto, justo, cheio de qualidade, o cara mais foda que eu já vi na minha vida, mas eu não estou protegendo. É do caralho mesmo, meu pai era demais. Sim. E ele foi embora. E aí você vê caras que estão lá fazendo uma porrada de injustiça, um monte de desonestidade, estão vivos, estão com saúde. Então eu ainda não sou espiritualizado o suficiente para entender essa lei do merecimento. Por quê? Porque lei do merecimento é assim, ó, bandido para mim é na vala, ou arrastando bola de ferro e cozinhando e sendo vegetariano. Se ele não cozinha, não come. Se ele não planta, não come. E não eu sustentando ele e tendo lá... Fazendo a máquina rodar. Para cada filho, enfim. Mas... Com essa volta que eu estou falando, é o seguinte, você discutir o óbvio é que é o problema. A lógica tem que seguir uma lógica. A Muscle Contest trouxe profissionalismo para o esporte brasileiro, quer vocês queiram, quer não. Porque chancelou mais o atleta, né? E outra, todo mundo tem patrocínio hoje em dia. Os caras almejam subir no palco, a molecada, cara de 20 anos está querendo subir no palco para ganhar patrocínio. Nem tem amor para o esporte, começou a ter o amor agora. E não tem problema, para mim, eu sou muito resolvido com isso. Eu quero que mais atletas venham. Por quê? Porque aí eles influenciam outras pessoas, trazem mais família, né? E tudo mais. Então, a Muscle Contest, aí eles trouxeram para cá. Como o esporte potencializou e, óbvio, profissionalizou, eu já estava beirando 50. E foi liberado os primeiros cartões profissionais em 2020. E em 2020, com pandemia, e eu tive uma lesão muito forte. Eu não participei dos campeonatos, que não tinha como, mas eu já estava com 52. Esses cartões, ele é o quê? É um cartão profissional que você compete num campeonato regional, como o Sardinha Classic, por exemplo. É dando título pro cara de que ele é o atleta profissional. Não, você ganha esse título regional, ganha classificação para ir pro brasileiro, aí você vai disputar o brasileiro, e no brasileiro, possivelmente em algum, né, tem a disputa do cartão. Se você é overall daquele campeonato, não é só da sua categoria. Você tem que entrar entre os 3 no overall, que o overall é todas as categorias juntos. O melhor atleta ganha, o segundo lugar e terceiro. Os 3 primeiros ganham Procard. E esse Procard, aí ele só pode participar de competições profissionais, aí ele assina contrato com a entidade. Quando ele for entrar no campeonato, ele tem que assinar e colocar o nome dele, para as pessoas saberem quem vai entrar, quem não vai entrar. No amador não, então tudo aí já é oficial, né? Aí já é outra coisa. Então ele ganha possibilidades de patrocínio, só que também vem outras cobranças e tudo mais. Então hoje em dia tem o profissional. Mas eu, voltando a falar, 11 federações, eu já fui muito maltratado e bem tratado. Né? E com 11 federações, imagina se eu tenho um título preferido, não posso. Dentro da, por exemplo, a WBBF e WFF, é uma federação do Edmundas Dalbaras, uma federação da Lituânia, que a Lituânia ajuda o governo, ajuda o esporte. Legal. E o Edmundas Dalbaras, que é um amigo meu, um querido, ele potencializa os atletas de uma tal maneira que nós ficamos hospedados em spa.
para competir. E eu fui. Foi meu primeiro título profissional, meu primeiro Procard. Hoje em dia eu tenho 4 cartões profissionais de 4 federações diferentes e tenho 7 amadoras. É por isso que o homem é respeitado. Mas não é, eu tenho que falar meus números, porque não tem como ter um currículo na testa. Então é isso. Ô Sardinha, e como que foi nessa época da pandemia? Apesar que você lesionou, né? Foi a lesão da TV? Foi a lesão da TV. Cara, você acompanhou, hein? Acompanhei. Que bacana, muito obrigado. E aí... Foi naquela viagem... Mas você chegou a ir para os campeonatos para poder acompanhar? Não? Como que foi isso nessa época? Eu lesei em dezembro de 2019, lá nos Estados Unidos, sozinho. Foi terrível. Terrível. Pensa num desespero. Sozinho, país que você não sabe porra nenhuma, ninguém te reconhece. Você não tem reconhecimento dentro do próprio trabalho, onde normalmente as pessoas te abrem tapete vermelho para você. E não é bajulação. Eu não sinto falta da bajulação. E não é bajulação, é carinho. O que é muito diferente. Porque eu não sou um superstar, não sou ator de novela. Eu sou bodybuilder, professor de educação física, empreendedor, sou youtuber, eu sou músico, sou cantor profissional, pianista e tecladista profissional. Sou empreendedor do ramo digital, tenho algumas mentorias e também sou youtuber. Vamos lá. E agora ainda sou piloto de carro também, que eu também participo de prova de arrancada e tudo mais. Óbvio que isso não é profissional, sou amador no carro, mas são paixonites que eu mostro na internet. E dentro de mostrar na internet, não como petulância. Então não quero ser bajulado. Só quero que as pessoas entendam que eu saí do nada, como nós conversamos no início, quando eu cheguei aqui, sobre sair do nada e ir por tudo. E esse tudo é tudo que eu tenho hoje em dia. E não é só a parte financeira. É isso que a gente tem que valorizar, né? Exatamente. É o que a gente construiu. Meritocracia. Eu trabalhei, produzi, plantei e estou colhendo. Nada mais justo. É fruto totalmente desse esforço, né? E nessa época, você estava lá nos Estados Unidos, então, mas você chegou a voltar para o Brasil ou você continuou acompanhando os campeonatos por lá mesmo? Não, eu fui para a minha carreira triunfar no Oriente Médio. Foi uma proposta da Dragon, que é uma empresa sensacional, com o Viale e o Jader. E assim, são meus amigos, já tentaram me contratar mais 3 vezes. Ou seja, amigos em que eu não fecho as portas, uma empresa que eu não fechei a porta. Não tem porquê, nunca fechei a empresa com nenhuma das empresas que eu trabalhei. Nenhuma, 0. Então, a minha ideia era ir para melhorar minha carreira, expandir. E também o Will, que era meu empresário, que é meu amigo querido, o William Jardim, foi o responsável pela minha carreira, pela minha autoridade percebida, aquele que me ensinou isso também. Legal. Eu tenho a autoridade adquirida, que é o que está aqui e está no meu físico. Então eu tenho a minha habilidade, a minha autoridade, e essa autoridade precisa ser percebida pelas pessoas. Como ela é percebida? Podcast, filmagens, vídeos, fotos, expor. Isto aqui, que é uma arma de 2 gumes. É a gente estar presente, né? Estar presente, tem que estar lá, tem que mostrar para as pessoas. O serviço para ser lembrado. Exatamente. E ainda mais no Brasil. Porque no Brasil, o brasileiro esquece os velhos rapidinho. O povo oriental não. O povo oriental, o velhinho entra tem mais ele valor, entra por último no casamento, na festa, e mesmo de cadeira de roda ele fica sentado no meio. E os meninos ainda vão lá pedir bênção para ele. Eu não quero bênção de ninguém, não é isso que eu quero dizer, gente. É porque aqui tem que explicar tudo, né? Aqui, que eu digo na internet. Mas só o respeito, pelo menos pela história, pelo menos pelo que você fez. E muitas das vezes o que nós fizemos não tem em livros. Você pode estudar até umas horas que você nunca vai ter experiência de vida. Então, se você não escutar alguns caras mais velhos, assim como muitos professores de educação física não escutam os atletas, estão fadados a serem ridicularizados. Até falando sobre isso daí, sobre ouvir. Isso daí eu posso falar com total propriedade na minha vida empreendedora, porque, cara, vem de família simples, tal, eu te mencionei que é uma história semelhante, né, parecida, porque você teve um cenário bem mais extremo. Sim. Mas nessa semelhança, cara, se eu não tivesse uns bons mentores ali no meio do caminho, que na época nem se falava em mentor. Sim. Mentor é uma palavra mais bonita agora que tem. Antes era a pessoa que te ajudava nos negócios. Não, amigo do meu pai que me deu uns toques. E então, realmente, o ouvir e o seguir o conselho de quem já está alguns passos à frente, ou já trilhou algum certo caminho, vale a pena. Porque isso ajuda a gente, principalmente a gente que é mais novo, não tomar uns tombos aí.
Sim. Então isso ajuda. Muito fácil tomar tombo, né? Pô, pra caramba, pra caramba. E Sardinha, o que mudou entre Sardinha atleta pro Sardinha empresário hoje? Porque você começa lá a carreira na música tal, com seus pais, aí depois você entra na época do fisiculturismo. Sim. E hoje, igual você falou, você está colhendo o fruto de várias coisas, de vários movimentos que você fez. Sim. O que separa isso daí? É um balaio só? É um balaio só quando as pessoas falam assim, vou dar um exemplo. Quando uma mulher fala sobre conhecer o Fernando Sardinha, mas quer conhecer o Fernando Luiz. Eu cito isso porque muitas pessoas fazem isso durante os assédios que eu recebo na internet. E isso é óbvio, a internet é uma maravilha para massagear o teu ego, mas eu não sou nenhum moleque. Então eu só leva por aquilo. Não, eu só levo com respeito absoluto, mas posso citar que é uma experiência de caso. Então, pelo assédio, as pessoas falam que querem conhecer o Fernando Luiz e não o Fernando Sardinha. E eu falo que é o mesmo, porque não tem separação de CPF e CNPJ. Minha opinião, não. Por quê? Porque o meu CNPJ, Sardinhas Gin, se vocês entram lá dentro, gente, vocês vão ver o Fernando Sardinha. Vocês vão ver exatamente o que eu sou. Vocês vão ver exatamente a decoração. Todos os meus troféus estão na parede. São 155 troféus que eu vou mostrar para você e você vai. Eu falo para você onde foi. Até a cidade eu falo. Por que eu tenho isso? Porque é meu centro. Então a personificação do CNPJ, para mim, é muito importante. Então não tem separação entre Fernando Luiz e Fernando Sardinha. O mesmo que filma é o mesmo que está conversando com você e é o mesmo que eu conversaria com o meu pai e a minha mãe. Eu não posso, a minha primeira, isso parece um clichê, mas eu não posso desonrar meus pais. Não tem como eu fazer um negócio desse. E por isso eu tenho que ser sincero. Então aí entra outro lance sobre isso que você falou. Por quê? Porque no começo eu ia, tem uma coisa ali na esquina, não, eu vou lá te ajudar, eu vou aqui, eu vou ajudar, mas o que é que eu vou ganhar de reconhecimento sequer para isso? Isso é muito importante. Por quê? Tudo que vai de graça, as pessoas não colocam valor, e além de não colocarem valor, elas ainda falam que as suas dores são menores que as dela. Então você vai contar alguma coisa sobre, eu vou ter que viajar 300 quilômetros para ir para São Paulo para participar de algum programa. Se você não tem uma pessoa chega para mim e fala assim, eu entendo que é 300 quilômetros e que você vai deixar a tua cama. Eu nem converso, eu falo para ela, tá tudo certo, não vou. Por quê? Porque eu não tenho mais idade para isso. E não é questão de falta de humildade ou porque eu subi no pé. É porque eu virei inteligente e estou valorizando o meu passe. O meu tempo é o meu bem maior, mais precioso que eu tenho nessa vida. Por quê? Porque eu tenho muito mais passado do que futuro. Eu tenho muito mais lembranças do retrovisor do que visão do para-brisa. E na realidade você acaba desenhando melhor o futuro. Simples. Entendeu? Você minimiza esforço. Tá, então tá. Se o meu passado ele tá dizendo várias outras coisas, a famosa experiência, maturidade, faz com que a gente mire melhor para frente de quando a gente começa. Porque quando a gente começa, é igual você falou, vai para qualquer lado. Tô indo. Vou. Né? E aí, às vezes, nesse quesito de ajuda, teve uma época na minha vida que eu queria comprar um carro. Tava para casar e tal. E aí, conversando com Deus, falei, onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar um carro? Onde eu vou arrumar dinheiro? E aí eu fiz um favor para uma pessoa. Não que ele ia me dar um carro ou coisa assim. Mas eu fiquei esperando o retorno da ajuda. Sim. No momento que eu precisava. Sim. E aí eu peguei e falei, caraca, velho, peraí, eu fiz um puta de um esforço. Não veio. Não veio na hora que eu precisei, não veio. Então tá, se eu for ajudar, vai ser do meu coração, eu ajudo porque eu quero. Não tô esperando mais nada em troca. Sim. E aí foi aonde, fazendo um outro tipo de movimento, um cara chegou até mim e falou, você tá precisando comprar um carro, né? Vem cá. Vou fazer um negócio bom pra você. Ford Ka 2002, azulzinho, da cor da Porscheira. Eu chamava ele de Porsche. Ele pegou um papel assim pra mim. Acho que o carro, custava 8 mil. Pegou a calculadora, dividiu.
60 vezes deu, acho que R$300 a parcela. Tá bom pra você? Falei, rapaz, eu acho que nem meu pai tem. Bem, acho nem que, meu pai fazia eu acho que nem meu pai tem essa condição pra fazer. E aí saiu o primeiro carro. Tudo bem que ele mais quebrava do que andava. Não, mas veio, pô. Veio. Então veio ajuda na hora certa, consegui ajudar minha esposa na época, que eu e ela tava fazendo faculdade, e eu ficava, pô, que jeito que eu vou casar e não vou ter uma locomoção pra andar com a gata pra lá e pra cá. E aí, então fiz ajuda de um lado, e eu tava esperando algo e não tive retorno, onde eu menos esperava, a ajuda veio. Então, às vezes as pessoas, elas fazem um movimento esperando ajuda, então é importante isso daí que você tá falando, de tipo, pô, se eu vou em tal lugar hoje, o que é que eu consigo extrair dali? Qual é o benefício? O que eu consigo extrair? Porque senão você só tá fazendo um movimento que ele não é tangível. Você não sabe se você pega agora, você vai pegar daqui 30 anos. Mas eu tenho que valorizar o meu tempo. Porque o meu tempo é o tempo de eu largar meu descanso, largar minha cama, ou largar meus empreendimentos, ou largar minha filha, ou largar minha mãe, ou largar meu genro. Eu tenho que fazer uma lista de coisas que eu deixo de fazer para poder ir trabalhar para algum lugar, para saber o que aquilo ali vai me trazer de benefício. E aí você fala assim, puta merda, que papo mais egoísta, né? Ou que papo mais assim, empreendedor, só está pensando com número. Sim. Sim. Empreendedor quer números. Os meus patrocinadores, eu tô com a Growth Suplementos. Então tá, a Growth quer resultado. Ele quer dinheiro no bolso, números, para que ele possa continuar ajudando ao Sardinha, e eu vou continuar ajudando vocês, porque eu vou passar um detalhe, puxo uma coisa que talvez eu aprendi há 25 anos atrás, e você pega mastigado agora, e você vai lá e me acompanha, e eu não preciso vender nada, Eu ponho o cupom porque é exatamente o que eu estou usando. Sim. Eu estou com um shorts da AlphaCo. Então eu estou usando shorts, mesmo que eu fique mal vestido só para vender, não sou idiota. Eu vou me vestir muito bem. Minha imagem é muito, muito importante. Hoje eu vim de camiseta cavada, porque nós estamos em Ribeirão Preto, calor. O Aurélio falou, não tem problema. Então, pois eu estou com a minha camisa. Mas também com patrocínio. Por que eu estou de camiseta cavada? Porque foi um momento específico. Mas eu gosto de me vestir bem. Por que eu não vou usar o meu patrocinador? Não faz sentido. Exato. Não faz sentido eu colocar toda a minha casa exposta com suplementos, com coisas que eu uso, e eu não passar isso adiante. Não viver. Não funciona. Né? Então eu não preciso vender. Eu só mostro o que eu uso e você faz a sua escolha. Simples assim. Top. Sardinha, ecossistema Sardinha hoje. O ecossistema tá... Do que nós estamos falando? Que tamanho que tá essa parada? Cara, eu tô na melhor forma da minha vida. Não é só a melhor fase da minha vida, né? Primeiro que eu estou muito feliz com o que está acontecendo com a parte estrutural do meu físico, porque eu tenho mudado sistemas de treino, tenho aplicado mais coisas que eu sempre acreditei e tem funcionado de uma tal maneira que eu, aos 56, que é praticamente impossível de se melhorar, eu tenho conseguido melhoras grandes, significativas com relação a ficar maior, com menos qualidade, menos gordura, ou seja, mais definido, sem arriscar minha saúde, sem aumentar nada de recurso ergogênico, sem fazer loucuras, sem implantar um remédio mirabolante ou, por exemplo, uma técnica 100% sensacional. Não, estou usando o meu sistema 1.0, porque eu tenho meu sistema 1.0 que foi agora, no final de 2023, agora que eu digo é pouco tempo, foi provado cientificamente, então hoje em dia eu já posso esfregar na cara de um monte de vagabundo que menosprezou o sistema 1.0, agora está provado, filho, então agora além da prática, que o melhor preparador do Brasil, um dos melhores do mundo, Patioloc, um dos melhores do Brasil, Fabrício Patioloc usa sistema 1.0, PHDs, amigos meus como o Dilmar Pinto Guedes, que é o PHD dos PHDs, o cara mais velho, um dos mais velhos, junto com o Tácito Júnior, que também usa sistema 1.0, já coloquei isso, apliquei para vários atletas do mundo, enfim. Então eu tenho o meu sistema de treino chamado 0.0, que são 4 sistemas juntos, aplicados, e agora está provado cientificamente, além da prática. Eu tenho o Sardinha Classic, que é o maior campeonato da história do país. Nós colocamos 2.700 pessoas lá, arrecadamos 3 toneladas de alimentos não perecíveis para entidades carentes, colocamos 800 atletas no palco, as premiações foram todas de atleta profissional, nenhum campeonato premia como o meu, tanto de suplementos e coisas do gênero, como atletas ganhando cursos,
Agora todos os campeões Os overais... caras, né? Tudo. Não é só igual antigamente, né? Que o cara bombado, automaticamente as pessoas ligavam que era desprovido de inteligência. Hoje Precisa de muito mais cabeça para ter músculo do que o contrário. Então o Sardinha Classic é uma realidade também. Eu tenho minhas sardinhas Gin, que é meu ginásio, meu centro de treinamento. Eu fechei ele na pandemia e só abri agora, 2 anos atrás, que eu não abri ainda, não inaugurei, mas tá virando um centro de treinamento com 9 ambientes diferentes. Criei meu Sardinhas Cast, criei o meu Sardinhas Pose, que é um lugar só para fazer pose patrocinada por Protan e tudo mais. São 9 ambientes lá dentro. Legal. E inclusive uma cozinha temática para poder pegar os nutricionistas e passar receitas de comida e suplemento misturado, vida saudável, né? Eu tenho máquinas de mentoria. Lá dentro são 150 máquinas com a minha mentoria. Eu passo a biomecânica das máquinas, as empresas mudam as pontas de eixos, colocam os selos para baixo, para cima, pegadores, polegada daqui, eixos transversais, muda tudo. A máquina fica do meu jeito, ele volta e coloca um selo by Fernando Sardinha, que virou uma marca registrada. Eu também estou com alguns empreendimentos imobiliários, que eu também estou mexendo com isso, com algumas coisas de consórcio. Faço investimentos em imobiliária, consórcio e fundo de renda fixa. Trabalho muito com isso a hora inteira. É o segundo, são os dinheiros passivos que eu uso muito. E com isso eu faço os negócios para poder cada vez adquirir mais coisas. Meu ginásio, hoje em dia, virou um núcleo de pessoas se sustentarem lá, porque eu criei meu ginásio para minha família. Então minha filha sustenta o ginásio, meu genro, minha ex-esposa eu trouxe ela para dentro para trabalhar comigo. O namorado dela é um dos melhores amigos que eu tenho, também fica lá dentro o dia inteiro. Minha mãe treina lá, minha sogra, meus cunhados treinam todos, meus amigos pessoais, mais amigos de velha data. Então todo mundo meio que virou um ecossistema e lá dentro produz o conteúdo para isso aqui, que é o grande lance. A bola da vez. A bola da vez, que dali é que vai jogando dos canais de YouTube e tudo mais. Eu também tenho um empreendimento financeiro, eu tenho um empreendimento físico, que é a Sardinhas Dinho, Sardinhas Classic, a mentoria e as máquinas e várias coisas direcionadas para by Fernando Sardinha, como por exemplo, tenho minha marmitinha, uma marmita fitness 3fit, e a 3fit faz by Fernando Sardinha. É o arrozinho do papai e a franguinho da mamãe. Legal. É a logo. Então eu tenho um empreendimento de comida, de fitness, tenho alguns produtos que são todos patenteados com by Fernando Sardinha. Que mais? A mentoria das máquinas. Sou um palestrante, sou árbitro, formado, com formação há 26 anos, que eu sou formado em arbitragem, então eu sou árbitro também. Participa dos campeonatos. Eu não quero mais fazer isso porque, né, eu prefiro ajudar os atletas de outro jeito. Legal. Né? E eu também tenho plataforma digital na internet, aberta para a internet, que também tenho minha consultoria, a consultoria Sardinha Online. Essa consultoria do Sardinhas Team é uma consultoria, não é Ctrl-C, Ctrl-V como todo mundo faz, com aquelas coisas engessadas, são direcionamento para pessoas, seja atleta, seja para emagrecimento ou para volume, para massa muscular, para aumentar, porque na verdade, na maior parte das vezes ela tem que aumentar a massa magra. Então eu tenho a minha consultoria e também tenho a plataforma de ensino. Tenho 5 plataformas de ensino na internet. Legal. Ela tem várias facetas. Um é para treinamento mais rápido, que é aquele treinamento de 50 segundos. Você pega um 360 ali, né? Você pega um 360. Exatamente. Você basicamente você acaba atendendo em toda a área fitness, todo o público. O cara que é atleta, o cara que quer emagrecer, a pessoa que quer uma dieta mais equilibrada, que só quer levar uma vida saudável. Sim, tudo. De uma forma geral. E eu, com esse lance do fundo de renda fixa, de consórcio e empreendimentos imobiliários, eu aprendi muito porque eu sou mentorado do Pablo Marçal, sou mentorado também do Endel Carvalho. Legal. Fiz várias participações com coisas deles e eles me ensinaram demais, mas demais. Aprendi um conceito sobre exatamente o que você precisa valorizar na tua vida. E essa valorização é mais ou menos assim. Aprendi também com outra pessoa, com o Thiago Fint. Thiago Fint me explicou o seguinte. Sardinha, ele falou isso dentro da casa dele de 300 milhões de dólares lá em Miami. Qual que é a ideia? Sardinha, eu sou muito conciso aonde eu ponho os meus pés. No seu podcast eu vou. Essa frase é legal. Por quê? Porque ele falou que conhece a minha história. Como ele conhece a minha história, ele valoriza onde ele... Então ele vai deixar a Ferrari dele para vir no meu lugar. Então, assim, e eu vou receber ele com o meu Porsche, mas não é o Porsche, a Ferrari.
mas quase significa a mesma coisa. Você falar sobre ir com Fusquinha, ou ir com Ford Ka, ou ir com o Porsche. Sabe por quê? Porque não interessa para onde ele vai colocar os pés dele. Ele vem para Ribeirão Preto e vai no meu podcast, cara. Isso para mim já é o suficiente. E essa reputação não vem com Porsche. É basicamente o movimento que você acaba fazendo de sair daqui para lá. Mas ele vir para cá. Aqui, ó. Igual a galera acha. Engraçado que a gente tem uma obra em São Paulo. E aí o nosso engenheiro de lá, a gente trouxe ele para cá. Para ele ver o escritório e tal. Só que o cara tava numa imaginação do que era Ribeirão, a ponto de, tipo assim, achar que nós tava andando com um charrete, pô. Interiorzão, né? É. Terra Vermelha, interior noroeste do estado. Vai chegar aqui na entrada da cidade, tá o tio João ali com o chapéu de palha. Cigarrinho, né? Cigarrinho de lado da boca. Aí na hora que ele chegou aqui, ele falou, pô, Aurélio, isso daqui é Ribeirão, extremamente organizado, que não sei o quê. Cara, bebe da água aqui pra você ver. E então, pô, caras como esse, fazer esse movimento de vir pra cá, pô, sim. Isso daí diz muito sobre o trabalho que você tem, sobre a chancela que você dá pra onde quer que você passa, pô. É o que eu quero, é o que eu mais quero. Eu quero ser reconhecido como um homem de bem. Quero ser reconhecido como um cara que tem as suas opiniões políticas, sexuais e religiosas formatada, bem definida. Eu tenho direito a elas. Embora esteja acontecendo tudo quanto é tipo de palhaçada, injustiça e desonestidade nesse país. Porque você, enfim, não é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, é liberdade de direitos humanos. Isto sim é direitos humanos. Né? Direitos humanos de bem. Não é direito de bem de um humano qualquer. Não é um humano qualquer. É um humano que paga suas coisas, faz as coisas certas, direcionado para a família, direcionado para ter um mínimo de patriotismo, de você gostar. Nós gostamos de Ribeirão Preto. Como é que eu vou falar que não vou gostar do Brasil? Não é? Só que aí automaticamente você fica sempre falando alguma coisa pejorativa sobre o nosso país, porque o que está acontecendo hoje em dia é um absurdo do absurdo do absurdo que já está virando normalizado. Tipo, eu vou pular dessa ponte. É normal. Não é normal, é um cara com problema. Então vamos lá ajudar o cara. Não, aí tá chegando todo mundo empurrando e todo mundo rindo. Aí quando o cara morre, o cara fala assim, a culpa foi da ponte. É tudo ao contrário. Você fala, nós estamos tudo louco. Não estamos tudo louco. Não vou perder minha sanidade. Vai continuar um monte de vagabundo fazendo coisa fora do padrão. Eu vou continuar sendo um homem de bem. Não vou roubar ninguém. E eu passei fome. Eu sei o que significa isso, não ter nada. Nada, nem para comer. E eu nunca roubei ninguém. Nunca tirei nada de ninguém. Nunca tentei passar por cima de ninguém, seja no emprego ou alguma coisa do gênero. A não ser que a pessoa chega para mim e fala assim, esse copo d'água é seu. Ele está cheio de conhecimento. Você tem um pouco para me dar? Eu falo, eu dou se você merecer. Simples assim. Por quê? Porque se o copo d'água foi eu que enchi, me fudi muito, gastei meu dinheiro, gastei meu tempo. Aí você dosa para ver se você vai... Aí eu deixo. Vale a pena. Não, e detalhe, aí eu deixo ele tomar um gole, deixo ele tomar um gole, porque vai esvaziar um pouquinho e eu encho de novo com outro cara melhor que eu. É um mínimo de pensamento bom, mínimo. Eu tenho certeza que eu estou certo. Certeza que eu estou certo é redundante, mas eu tenho certeza da minha tese. Não faz sentido. Se você segurar o copo cheio e não distribuir para as pessoas que merecem, porque não adianta você sair dando cesta básica para todo mundo. É igual aquela imbecilidade que normalmente esquerdista fala isso, já não tem problema nenhum para falar, foda-se. Se um esquerdista chega para você e fala assim, vou dar um exemplo, um comunista, pega pro Elon Musk e fala para ele dividir tudo para acabar com a fome do mundo. Aí o Elon Musk fala, então tá, filho, então dá para mim todas as notas fiscais de toda a comida que você distribui pro mundo que eu devolvo, que eu dou esse dinheiro. Você tem a nota fiscal? Não vai dar. Por quê? Porque vai beneficiar um monte de vagabundo. E não vai a fome, vai terminar. Então, enquanto eu não tiver a certeza de que você merece, você não vai ter meu gole d'água. Simples assim. Honesto, verdadeiro. Você merece. Por quê? Porque trampou, porque fez merecer. O outro chega lá, e um presidente da república chega lá e fala que você não dá para você ter mais do que 2 televisões. Eu quero que ele se foda. Eu quero ter 10 televisões. Eu quero cagar com a televisão olhando. Eu quero estar olhando para ela. Deixa eu ver. Eu vou sentar aqui e ficar aqui. É que eu tenho o celular, mas eu fico aqui. Eu vou ficar aqui por quê? Porque eu quero. Olha como é gostoso.
Né? Eu comprei uma Porsche. Porra, eu tenho 46 anos de trabalho. 46 anos de trabalho. Se eu não tiver uma Porsche, alguma coisa está errada comigo. Eu preciso desses 46 anos para conseguir um sonho de 40 anos sonhando com uma Porsche. 40? É muito tempo, desde os 15 anos? 16? E hoje a galera querendo tudo pra onde, pô? É, você entende? E por isso que eu tô falando. Desde que você tenha um merecimento, que é a meritocracia pura, se eu tenho uma empresa, todo mundo cresce comigo. Mas eu tenho que crescer primeiro. Por quê? Porque eu já tenho história. Eu já cresci lá atrás. E a vida é sobre risco, né, pô? Você tá se arriscando mais. Eu tô mais. me arriscando. Que é exatamente o que o Thales Gomes falou esses dias atrás, com aquela cambada de imbecil. Um mais louco que o outro. Você fala, meu pai amado, mas é de verdade mesmo, não quero ser agressivo, mas é um negócio muito louco. As discussões, uma mulher falando sobre os direitos da criança, cara, eu não acreditei. Eu falei, não estamos nesse mundo, essa mulher tem que estar com camisa de força. Né? Ele falou, mas qual é a porra do negócio da criança quando eu tenho 23 anos? Mas não entendi. Por que eu tenho que estudar isso sendo meu empregado assim? Eu acho que hoje é por aí vai. A maior dificuldade da galera hoje, o que eu vejo é os níveis de consciência, né? Então todo mundo quer ter as coisas, mas não querem entender que hoje, nos seus 56 anos, para você ter todo esse ecossistema funcionando, ter tudo isso rentabilizando para você, você precisou elevar o seu nível de consciência, pô. Sim. Porque se você tivesse igual você tava lá atrás, tocando nos restaurantes com o seu pai, com a sua mãe... Cantando pros outros comer. Cantando pros outros comer. Com essa mesma mentalidade, você não teria... Não estaria. Né? Você estaria até hoje na cascata da Portugal, cantando pros outros comer. E aí é que eu vou falar uma coisa bem polêmica, mas eu tô me fudendo com isso. Tô nem aí. Por isso é que tem vários músicos que estão a hora inteira com essas ideias comunistas de merda. Por quê? Porque é o cara que vai fumar e beber no palco, é o cara que se veste mal pra caralho, mal toma banho, é o cara que mal tem a sua própria aparelhagem. Aí ele vai tocar, vai copiar lá Caetano Veloso, Gilberto Gil e essa cambadinha. Não profissionaliza a parada, né? Aí não profissionaliza, não melhora nada, não ganha porra nenhuma, continua passando uma puta necessidade, vai fumar maconha o dia inteiro e provavelmente vai trocar o dia pela noite, não valoriza o que é dele, vai tocar por meia dúzia de cerveja e vai morrer sem porra nenhuma na vida. E eu sou músico, eu sei o que eu tô falando. Não venha me contar sobre música não, porque eu trabalhei na noite... Festa, jantar dançante, casamento, aniversário, baile, barzinho, e só não toquei em funeral. O resto eu toquei em tudo. Então não vem contar pra mim, não. Numa época que não tinha internet. Não tinha internet. Então eu conheço, eu sei o que tô falando, porque eu sou músico. Só que o músico mesmo é que ele se desvaloriza. Por quê? Por causa dessas ideiazinhas. É a ideia lúdica da divisão de todo mundo. Você trampou? Ganha. Não trampou? Foda-se você. Não é... eu não tive oportunidade. Mentira. Mentira. Se você não teve oportunidade para uma coisa, teve para outra. A escolha de você passar fome ou não... Eu não tive escolha e passei fome. Só que não roubei ninguém. E não fui, mesmo assim, perdi os meus sonhos. Mas também foi escolha sua em sair. Foi exatamente o que eu tô falando. Foi escolha sua. É muito assim. E aí vem um músico bem sucedido como o Gustavo Lima, com várias coisas que são meus amigos, você fica olhando pro cara e você fala, mas não tem como não copiar ele. Não tem como. Sabe por quê? Porque vamos dar um exemplo. Eu montei um ecossistema, não montei? Tem pelo menos 15 pessoas sobrevivendo, no mínimo 10 pessoas sobrevivendo. Sabe as pessoas que são? São as pessoas que eu mais amo na minha vida. Todas mudaram qualidade de vida, todas estão sustentando de lá, todas estão ganhando, todas subiram comigo. Isso sim é socialismo. Qual que é socialismo? Isso é meritocracia. Isso assim é que eu digo, é a ideia lúdica do socialismo. Que é todo mundo nivelado. Nivelado caralho, fui eu que paguei lá. É 5 milhões investido num CT. Daqui, ó, das minhas costas. Do meu trampo, 46 anos, sem um sócio, sem padrinho, sem patrocínio, sem nada. Muito pelo contrário, fui filho patrocínio a vida inteira, porque eu sou filho único. Então eu montei tudo, eu tenho que ganhar mais, ora as bolas. Aí eu ganho mais e levo todo mundo junto comigo. Tem coisa mais justa que isso? Não. Só na cabeça de comunista babaca que vai pensar diferente disso. Pronto. Já manda o pau de primeira na cara. Ele mandou o recado. É. Tá dado, filho. Tá dado. Tá dado, já era. Sardinha, acesso ao dinheiro. Eu sou muito preocupado com o conforto e a segurança que o dinheiro dá, e não com o poder. Não tô nem aí pra poder. Eu quero conquistar o coração das pessoas, mesmo quando eu sou agressivo. Eu sou agressivo para me defender e não para atacar ninguém. Eu me defendo.
Nós estamos nos defendendo hoje em dia. Por quê? Porque tá tudo de ponta cabeça. Sim. Então você tem que ser agressivo. Porque senão o neguinho passa por cima de você. É a lei da vida. Mas eu quero conquistar o coração das pessoas pelo meu trabalho, pelo que eu sou e tudo mais. Por quê? Porque não tem nada mais justo do que isso. Mas eu não quero poder. Eu não estou nem aí para poder. Entende? O poder é as pessoas chegarem e me cumprimentarem na rua porque elas entenderam o que eu quis passar. Eu não quero um mal de um comunista. Eu não quero um mal de ninguém. Só quero que ele não me enche o saco. Ou que ele não tente falar para mim que eu tenho que engolir a ideologia dele a goela abaixo. Assim como um ateu. Eu sou cristão, acredito em Deus, acredito na formação, já estudei isso um monte de vezes. Já participei de umas 7 religiões. Eu palestrei dentro de Adventistas do Sétimo Dia, tive namorada que era Igreja Batista, fui catequizado na igreja, no catecismo, frequentei a Igreja Espírita a vida inteira, ainda hoje em dia, minha família toda é kardecista. Né? Por várias vezes eu frequentei a igreja, os Mormons. Tinha vários amigos meus que eram da Testemunha de Jeová, que eram pessoas queridíssimas. Aí eu pego o que é melhor de cada uma delas ali. Por quê? Porque eu acredito numa força maior, que é Deus, porque tem o cara mais famoso que pisou nessa porra desse mundo. Esse cara mais famoso é mais famoso que o Trump, mais famoso que todo mundo. Tá só 2025 anos. E quer você queira ou não, você ateu fala dele. Você, ateu, gostaria de ter Deus na sua vida porque você jogaria as suas ansiedades, seus desejos, suas frustrações nas costas de Deus. Você viraria e fala, Deus resolve para mim. Fala se você não queria. Mentira. Eu já discuti isso com um monte de amigo meu. Alguns poucos amigos ateus que são gente boa. Mas eu não concordo com ele, não posso concordar. Por quê? Porque até pela parte histórica da coisa você consegue provar. Né? Você consegue provar que tem espírito pela televisão. Você vai falar para mim que não existe espírito? Você vai falar para mim que não tem ET e tudo mais? São coisas que você fala, não vou ficar discutindo com você, eu viro as costas e vou embora, não perco mais meu tempo. Então eu não quero mal, eu só quero que as pessoas entendam que eu não quero ter poder, eu não vou ser, mesmo que eu fosse um presidente, que já falaram para mim, né, quase, esse ano inclusive era para mim me filiar, né? A um partido que queriam que eu viesse a deputado estadual. E tive a ajuda de vários amigos meus, desde Paulo Belinski, meus amigos. Todos falaram para mim... Fizeram um movimento para você poder ir. Fizeram. E aqui em Ribeirão Preto, Tenente Barbierato, meu amigo querido, uma continência para ele. O Isaac Antunes, maravilhoso, me ajudou muito. Me deu uma lição sobre política e tudo mais. Fora os meus amigos, delegado Palumbo. Eu sou um dos delegados do Cadeia para Maus Tratos, do meu amigo Bruno Lima. Então eu sou um dos caras que ajudam a propagar isso e tudo mais. Eu tenho muita ligação com polícia, eu sou treinador de policial já há 38 anos, 38 para 39 anos. Então, qual que é a minha ideia? Tudo isso é um acervo. Eu tenho uma predileção para unir forças de civil, policial com a sociedade. Uma união, porque nós precisamos. Se você precisar de alguma coisa, você não vai ligar no telefone vermelho pro Batman. Você vai precisar ligar para um 90, né? Vai ligar pro Rock. E a ideia básica é que tudo tem que ter um conceito, né? Esse conceito é eu levar a minha vida do meu jeito, ok? Não preciso, eu não quero que você mude nada, só que você conviva em harmonia comigo, porque eu sou tão idôneo quanto você, e se você for menos idôneo que eu, você não merece, e se você for mal, você tem que ir para a cadeia. É muito simples. Meu pai ganhava menos dinheiro e tinha 75 anos de trabalho, e um vagabundo ganha mais estando preso. Não concordo. Não concordo. Se o cara foi preso 3 vezes, tem alguma coisa errada com ele. E quando o cara é preso 80 e tantos vezes, igual o meu amigo, agora fugiu, Derrite. O Derrite pegou essa semana. Como é que se faz? Como é que funciona? O cara foi preso 86 vezes e o juiz vai lá e solta ele. É o mínimo de lógica. Você não precisa nem ser inteligente. Você pode ser burro. Um jumento, vai saber entender. Pô, 86 vezes? Acho que ele é meio malzinho, hein? Não sei não, acho que eu não vou colocar ele na rua. Aí um outro retardado mental de um juiz teve 200 e alguma coisa, 200 quilos, 223, se não me engano, quilo de cocaína, de pasta base. Ele achou que não foi, a resposta foi, não tem quantidade suficiente. Libera. O que você vai fazer com um ser humano desse? E tipo assim, se o cara quer se restabelecer no meio da sociedade, principalmente no meio jurídico, né?
o meio jurídico que tem o poder em si. Pô, o cara foi preso 86 vezes. Meu, peraí, as ações do cara, se a gente como empresário, os nossos resultados sempre tem que falar mais alto do que tudo. Exatamente. Pô, o cara foi... Imagina, realiza comigo, 86 erros. Entendeu? Você tá falido, você tá falido no 10º. Não, porra, a construtora na primeira fissura que aparece num prédio, você já tá lascado. Acabou. Entendeu? Então assim, pô, se o cara foi preso 86 vezes, meu, chama esse cara, deixa ele dentro da cela dele e reabilita esse cara, sei lá, bota ele num psicólogo. Que é o que o Bukele fez, maravilhoso. Espetacular. Beleza, não é largar o cara lá. Não, é todo mundo trampando. Mas coloca o cara. Ensina o valor que a vida não deu pra ele, o ambiente que ele vivenciou não mostrou pra ele o valor societário. Insere isso no cara. Aurélio, eu vou te falar mais, velho. Se o cara aprendeu ou não aprendeu, eu quero que se foda. Eu quero que ele seja produtivo. Ele tem que produzir uma camisa pra ajudar os outros, pra cara da rua vestir camisa. Porque o governo tem que dar. Não é você que tem que passar e fazer doação. Você é um homem de bem que está passando pela rua. É o governo que tem que dar. E por que o governo não dá? Porque não tem um vagabundo de um bandido salafário como esse vagabundo, e ele vai lá e não vai trabalhar, porque ele vai ficar traficando dentro da cadeia. E vai matar outras pessoas, pega um cara mais novo, que diferença de pena, aquela merda toda. Faz esquema dentro da própria cadeia. Então se ele vai se recuperar ou não vai, eu quero que ele se foda. Ele tem que produzir alguma coisa, ele produz lá, monta as fábricazinhas e todo mundo plantando, ele planta para comer. Se ele não planta, ele não come. Aí ele vai lá na fábrica, faz as roupas e a tecelagem de tudo, monta tudo para as pessoas carentes. Pronto, ele está produzindo. Ele ficou bom? Ficou. Não ficou? Foda-se ele. Foda-se ele. Ele põe ele lá para ele trampar. Se ele põe ele para ele trampar, vai abaixar os meus custos, não sou idiota, né? Eu como empresário, não sou idiota. Então eu vou abaixar os meus custos e vou tirar a pobreza. É os custos muito simples. É o custo de 230 milhões de pessoas para 22 milhões. Pronto. Ué, é muito, muito difícil pensar. Imagina a empresa. Você falou da fissura, mas não é fissura só. Imagina a competência de uma pessoa falar que os negócios não foram feitos de um jeito mais certo. Se o cara erra numa 10ª vez, tá falida a empresa. Modo de falar. Várias. Agora o cara faliu 86 vezes. Faliu com a sociedade. Aí você vai dar pro cara 1.500 contos por mês. E ainda o cara tem filhos, tem que pagar mais 1.500 para cada filho dele. E o cara vai ficar na cadeia só, sem fazer nada. Aí você fala, aí direitos humanos. Tá bom, então deixa o cara numa cadeia, bonitinha, ajeitada, caminha para ele, tudo bonitinho, faz o negócio, coisa básica, põe tudo. Põe lá, 40 mil lugar. E todo mundo trampando, velho. Todo mundo trampando. Você quer comer? Você vai ser vegetariano. Trabalho edificou. Tem vegetariano que vive 100 anos. Então vamos lá, você vai viver 100 anos. Você cozinha, você come. Se você não cozinhar, você não come. E você vai produzir coisas para ajudar as pessoas carentes. Porque você fez alguma coisa errada que prejudicou não a pessoa carente, você prejudicou o empresário e o empregado do empresário. Que normalmente o empresário tem lá 400 empregos. Entende? É muito simples. Precisa ser inteligente? Precisa ser? Não. Se isso for burro, você entende o que eu estou falando. Não tem muito segredo. Basta querer, pô. Basta querer. Sair da onde você saiu, você só precisou querer. As oportunidades passaram. A primeira que foi lá tocar o violão com o vizinho, você agarrou e foi embora, pô. Velho, você sabe disso, Aurélio. Que bacana. Muito bom, muito obrigado, velho. Entendeu? Com carinho. Sensacional. Entendeu, pô? É isso. Então, eu acredito... Nossa, eu fui do 880 aqui agora em 5 segundos. Sardinha muito louco. Não, vagabunda! Não, mas eu acho que é isso. Dá uma amenizada. Eu acho que as pessoas, para ela sair de determinada situação, ela tem que querer, pô. Pô, mas é difícil, que não sei o quê, o meio ambiente... Sim. É difícil, realmente é. É por isso que a gente tem que se aproximar das coisas que é de Deus, para tentar sair desse meio, desse ambiente. Porque senão, se você conviver ali dentro, se você pôr um cara extremamente otimista no meio de 5 pessimistas, em pouco tempo o cara fica pessimista. É a velha história das laranjas podres, né, velho? Uma laranjinha ali no meio. Entendeu? E vai fudendo tudo em volta. Exatamente. Desse jeito. Exatamente. De verdade, acredito muito nisso. Muito nisso mesmo. Tanto que você tem que tomar, inclusive, decisões para quem fica perto de você. Exato.
Eu tive que excluir um monte de chupins que estavam ali, mais querendo surfar na minha onda, e não tem problema, desde que me ajude. Sim. E também que desde que não me ajude de um jeito que esteja claro aos meus olhos. Lógico. Se você está me ajudando e fazendo alguma coisa misteriosa por trás, que para você está indo benefício, mas para mim vem um pouquinho, você está fazendo alguma coisa primeiro para você. Isso é um vestígio de infidelidade, na minha opinião. Sim. Então, vamos crescer junto? Vamos. Eu estou ganhando mais. Eu já chego para o meu genro, você vai ganhar mais aqui. Ó. Ah, minha filha, pum, já tem mais só. Você pode subir isso aqui, pode subir isso aqui. E mais, quando você pensa que a pessoa está te ajudando, dentro de princípios, ela está com a ideia certa, mas está errada, ela não pode ficar perto de você. Por mais que a intenção for boa. Porque já está ferindo o princípio. De novo, mais um mecanismo que o Thales Gomes, genial, um gênio aquele cara, sou admirador dele, assim, sensacional. Ainda não tenho amizade com ele, não fizemos ainda o contato. Vamos trazer o cara para cá. Isso seria maravilhoso, mas ele falou exatamente isso. 400 empregados, um está me dando prejuízo, por quê? Porque 399 vão ser prejudicados por causa de um. Então ele pode ser gente boa, ele pode ser bacana, ele pode estar num dia ruim, não interessa. Mas a produtividade ao longo do tempo foi ruim, eu tenho que cortar, porque tem uma empresa gigantesca. Aí vai lá uma louca, que é a mesma da criança, né, que as crianças, do estatuto da criança, o caralho, que deve ter problema na cabeça, deve ter só tico e teco. O tico e teco falhou ali, um deles, e ela vai lá e faz uma pergunta dessa. E ela fala, não concordo, você não acha que o ser humano vale a pena? Eu falei, no ser humano vale a pena, mas aqui não é ONG. Aqui eu não vou cuidar de ninguém, não é hospital aqui para cuidar de louco. O cara não está dando o suficiente, não está um dia ruim, é 10 dias ruins, é 30 dias ruins. Então eu demito, porque ele precisa para minha empresa ter solidez, para que 399 não passem fome. Até uma pergunta que vem na minha cabeça. Se você entrasse no meio político, o que você acha uma das coisas que daria, tipo, meio que para dar uma mexida e mudar um pouco que seja, pô? Se de 100%, 10% mudar, já tá, ó, tamo lindo. Eu nem 10% tá bom mudar, né? Aqui já é muito, 10% já é muito. Meu velho, depois que o Ratinho, que eu admiro demais o Ratinho, mas demais, assim, acho um cara, minha cara, assim, sabe? Fala verdades escancaradas e tudo mais. O programa dele, em relação a você gostar ou não gostar, é uma coisa, mas ele como homem, como caráter, como coisas, as pessoas que tratam ele, é fora. É isso que eu falo sobre o nível de consciência, que é o quê? Uma é você entender quem é o cara. A outra é você entender que o trabalho que ele está desempenhando dentro da televisão é gerar entretenimento. Sim, e acabou. E para por aí, né? É isso aí. E ele falou que ele não conseguiria. Que ele tentou, mas não conseguiu. Porque uma hora tem alguma coisa tão suja, a máquina é que muito... a máquina fode você e tudo mais. Então você tem um medo disso, né? Que é exatamente isso que eu fico pensando. Inclusive pelo fato de eu estar hoje em dia com tanta coisa, com tanto empreendimento, com tanto trabalho, palestra para tudo quanto é canto, podcast para tudo canto, graças ao bom Deus, sou bem chamado. Então, eu estou fazendo tanta coisa que eu fico me questionando. Será que eu quero realmente tentar fazer alguma coisa que eu sei que meus amigos já estão fazendo? Eu não posso deixar de dizer que eu tenho amizade com o Nicolas Ferreira, que eu não tenho amizade com o Derrite e esses caras todos. Por que eu estou falando isso? Porque esses caras já estão fazendo o máximo que podem e estão vivendo só para aquilo. E eu não posso deixar minha mãe, não posso deixar minha filha, não posso deixar meu empreendimento, não posso deixar, na minha época, agora 56 anos, que está na hora de eu ter um Porsche para andar. Não, é diferente. Aí, de repente, eu vou cancelar isso para tentar levar um ideal que os caras já estão fazendo e que eu vou sofrer a mesma coisa. E é diferente para quem está começando a construir todo esse movimento. Exatamente. Você já tem a questão da idade / experiência. Você já tem uma certa experiência, bagagem, algo construído, que é 2 pesos e 2 medidas, pô. Tô pensando muito nisso. Será que realmente vale a pena eu abrir mão de tudo isso que eu já conquistei? Entende? Só por um ideal? E aí entra tudo. Segurança. Eu ando normal. Não, aí anda E eu ando normal e tiro foto com o neguinho dentro de banheiro de rodoviária de aeroporto. E literalmente entra tudo. Entende? Aí é andar de Porsche blindada e não sei o que, nananã, e por aí vai. Se bem que a minha mas assim, o modo de falar, a ideia é, eu tenho uma segurança para minha vida, mas não sei se eu gostaria de piorar ela. Entende? Eu não quero piorar com nada. Entende? Tanto que isso é um dos mecanismos para mim pensar sobre mulher.
Por quê? Porque eu fui casado, fui namorado, fui noivo, já tinha uma experiência muito grande de vida. Hoje em dia eu estou sozinho já há algum tempo. E você fica pensando, o que eu vou fazer agora? Isso é um pensamento de homem. Primeiro que eu tenho muita amizade com os caras da Red Pill. Já fiz programa, já fiz live, já fiz podcast, já fiz um monte de coisa. Já fiz um Red Pill e tudo mais. Foi uma época em que todos esses programas foi uma época que eu ganhei bastante hate. Eu não estou muito preocupado com o hate, né? Porque eu quero que o hate morra. Se ele morrer amanhã, eu dou um churrasco em homenagem ao hate. E eu odeio churrasco. Então eu dou churrasco só em homenagem à morte do hate. Mas, mesmo assim, eu fico pensando uma coisa muito importante. Por que eu queria mais hate se eu tenho pouquíssimos? Sim. Você entende? Então, quando eu falo sobre... Por que eu vou chegar nisso? Os meus amigos ficam falando o ano inteiro. Então eles mandam para mim, mandam o caso da mulher que arrancou tudo do cara com 2 semanas que tá de união estável com ele. Aí mandam um negócio que as meninas, as mulheres, as feministas, cambada de vagabundo também. Vagabundo e vagabunda. Tem homem e mulher vagabundo, né? É feminista e machista, é a mesma coisa. Tudo igual, é o mesmo balaio, é tudo juntinho, não sabe exatamente o que significa. Mesmo até dentro da relação homossexual, você tem que ter uma divisão. Mas a divisão é muito separada, muito fácil de entender. Quem é o mais emocional, quem é o mais racional, ou quem isso, é muito fácil de entender. Quem não entende, quer pregar para os outros a ideologia dele, é vagabundo. Para mim é. Desculpe não, foda-se. Vamos lá. A feminista vai chegar e falar alguma coisa do gênero assim, ó. Vou dar um exemplo. Porque nós temos que colocar mais mulheres em uma empresa. Não tem que colocar não, filha. Tem que colocar se ela for competente. Se não for competente, não é porque mulher vai ter que entrar ali. Ah, porque o negro e companhia limitada, meus amigos negros inteligentes, todos sabem. Porra, chamar o cara... Não, vou colocar uma cota assim assado. Eu sou contra toda essa porra. Por quê? Porque aí denigre mais ainda, separa mais ainda a sociedade. Eu quero mais todo mundo pegando, eu quero todo mundo pegando jato. Eu quero todo mundo enchendo os bolsos de dinheiro. E aí eu penso que a mulher, ela tem 544 mil coisas de vantagem no homem. Por que tem que colocar mais direito para ela? Pô, vocês sabiam sobre os dados, sobre uma separação, o quanto que o homem se fode? Não sabe, né? Claro, porque só o que convém a você. Né? O homem se fode com tudo, desde pensão e tudo mais, fora as coisas que a gente vê, que já sabe que é uma injustiça fodida. Mas pega os percentuais, é um percentual ridículo. O homem se fode, só se fode. Você conta nos dedos quem é que... Só aquele que vai pra cadeia e ainda vai pra cadeia porque tá passando fome. Não tem dinheiro e nem pra ele ele tem dinheiro. E vai pra cadeia mesmo assim. E a mulher ainda fode o cara. E eu tenho vários amigos que me passam isso, que já passou pra eles. Então... Eu tô defendendo os homens? Não, estou defendendo os homens, estou defendendo a justiça. Justiça. A mãe que tira o filho do seu pai por causa de coisas pessoais, porque ele traiu, ou porque ele, sei lá, se ele for bandido, aí é uma coisa. Tirou lá, para mim, é uma vadia. O cara que vai lá, engravida de outro cara, esconde do cara, paternidade, tudo mais, vadia. Não vale o prato que come. Fode a criança e fode o cara. E aí quantas fazem isso e ninguém tá lá para falar? Agora eu estou xingando? Não. Agora, ao mesmo tempo, tem um vagabundo, um lixo, que vai lá e soca a mulher 60 vezes no elevador. É isso daí. Eu queria saber se ele é tão machão assim, né? Deixar uns 5 minutos, fecha ele num quarto. Eu queria ter esse privilégio. Vamos ver se ele é tão bom assim com quem sabe brigar. Quem sabe como é que funciona. Quem fez judô, pô. Né, velho? Eu tenho carreira no jiu-jitsu judô, mas não é essa questão. A questão é de colocar um pé de igualdade, desonestidade. Um vagabundo desse não é chilindró. Primeiro chilindró, parece que ele tá apanhando pra caramba, né? Vocês acho que estupraram ele, seria legal pra caralho de ver. Eu adoraria ver a porradaria, destruir ele, acabar com a raça dele mesmo. Então assim, o que eu penso? Tô defendendo um lado do outro? Não, defendo a justiça. Não tem segredo. Se eu separei e eu tenho comunhão de bens, divide meio a meio. Mas não é isso que a gente vê. Nós vemos o ano inteiro o cara saindo com a mão nas costas, mão na frente das costas, segurando o pinto e a bunda para ninguém arrancar fora dele. Essa é a verdade. É por isso que eu sempre falo, principalmente os empresários que passam aqui, é escolher bem o cônjuge. Sim, e o detalhe, o certo é você conquistar isto de uma tal maneira que a mulher te admira tanto, porque a admiração por um homem é muito melhor, a mulher tem admiração por ele, que isso é maravilhoso, porque se ele se sente amparado é uma coisa. Você normalmente saber que a tua mulher te admira é outra história. É um negócio completamente diferente. Vem respeito, vem um monte de coisa junto. A ideia é que os dois têm que trabalhar
lado a lado. Ou seja, eu tampo aqui pra caralho e eu trampo aqui pra caramba. Você me deu alguma coisa, eu te dei alguma coisa, vamos trocar e fazer concessões. Sou especialista nisso? Não, estou sozinho, não sou especialista, posso ter errado. Mas a minha ideia é que, quando eu estou com 56, formatado com as minhas empresas, formatado com os meus negócios, tenho a minha consolidação de carreira emocional e física, e financeira, quer dizer. E eu ainda tenho minha família. Meu pai está comigo em uma hora inteira, em qualquer canto ele está comigo, está aqui comigo. E vai continuar. Para mim fazer uma divisão disto com uma pessoa, essa pessoa tem que ser do caralho. Mas ser do caralho em relação a ela me admirar tanto, ter tanta admiração pelo que eu sou e pelos meus ideais, que eu vou proteger, eu vou zelar pelo sono dela. Eu vou fazer ela se sentir a mulher mais bem amada, bem conquistada, etc, etc, com romantismo, etc, etc. Fazer o papel de homem. Papel de homem. Simples assim. Agora, o que eu vou fazer nesse mundo de hoje em dia? Você vê a hora inteira, cada hora uma coisa pior que a outra. Principalmente para você, que era até uma das coisas que eu ia te perguntar, que você já enfrentou preconceito no passado. Na era digital. Na era digital, com as redes sociais, o que você sentiu de desafio? Igual você tá falando, uma das coisas é a mulher, pô. Sim. Hoje a chance, depois de que você conquistou tudo que você tem hoje, a chance de você encontrar talvez alguém que tenha mais interesse pode ser maior do que você ter uma conexão genuína, por tudo isso que nós estamos falando. Infelizmente. Entendeu? Mas como que você lida com todos esses desafios de rede social? Porque, pô, hoje pulveriza tudo pra cacete, né? Sim. Qualquer coisinha que a gente fala aqui, o pouco polêmico que a gente é, só porque tá fazendo a expressão daquilo que você pensa, já alastra. É. Como que você lida com esse desafio, Sardinha? Cara, tem uma coisa muito legal para me falar sobre isso. Ó, vou dar um exemplo. Não tem problema se a pessoa se aproximar de mim porque eu sou um vencedor da vida. Porque eu também não vou me aproximar de perdedores. Então não tem problema. E eu não vou ser o velho da lancha. É só... Deixa eu ver. Eu não sou o velho da lancha. Ou seja, eu tenho algumas coisas para oferecer ainda de jovialidade e de ser um homem honesto, um homem protetor e tudo mais. Eu sei disso, ninguém precisa me provar. Eu não preciso provar isso para ninguém. E todas as mulheres que já passaram pela minha vida, que são minhas amigas, todas as minhas ex-namoradas, todas são minhas amigas. Por quê? Porque eu sou um homem que respeito. Sou um homem que admiro. E sou um homem que trato bem. E nunca fiz uma coisa, nunca levantei a mão para uma mulher, nunca fiz nada. Muito pelo contrário, eu dava só presenteava para ela mostrar para ela que eu realmente valorizava. Entende? Então, vamos lá. Hoje em dia tem uma dificuldade, mas eis o problema. Eu não quero me aproximar de perdedores. Então é complicado você falar assim, ó, esta pessoa está atrás de mim pelo que eu tenho, porque quer o Porsche, ou quer a minha BMW, quer a minha Mercedes, ou modo de falar, de carro, moto. Eu estou dando um exemplo figurado. É algo mais tangível, né? Só para a gente ponderar, né? Por uma metáfora. Então, se a pessoa está interessada nisto, é a mesma que eu vou provavelmente fazer ela sentir na hora do sexo e na hora que eu pegar na mão dela e desfilar com ela nos lugares onde eu vou me relacionar, onde eu vou andar, porque eu sei que ela vai ser uma vencedora também. Se eu tiver essa segurança, não tem problema, porque ela vai entender. Ela vai entender que eu tenho o físico, a saúde e as esperanças de vida joviais. Não interessa todo com os 56. E eu quero ficar rico, milionário. Eu já sou rico de um monte de coisa, mas eu vou ficar milionário. Vou ter iate e o caramba 4. Tem mais essa. Ou seja, eu sou um empreendedor que eu quero para cima, vou para cima. Né? Enquanto eu estiver vivo, eu não vou me aposentar. Seguindo a ideia do meu pai. Meu pai não se aposentou aos 83 com 75 de trabalho. Então, como meu pai... Por isso que viveu bem, pô. E outra. A cabeça não parou. E por isso que passou para mim. A cabeça não parou, né? Se manteve ativo pra caramba. Eu acredito muito nisso. Às vezes as pessoas falam, quando eu atingir determinada idade... O próprio Renato Cariani fala muito isso, né? Meu amigo querido. O sócio que ele... Na empresa que ele trabalhava como químico e tal, e aí o cara era... Cara do céu, você vai procurar... Mas você é muito inteligente, velho. Você vai me chamar... Justo um assunto polêmico desse, mas eu tenho uma coisa muito foda pra falar sobre isso. Diz aí. E aí o cara pegou e falou, eu com 60 anos eu vou parar.
com 60 anos eu vou parar. E o cara chega antes, oferece a empresa pro Cariani compra, Sim. dá 60 anos, o cara morre, pô. É. Né, velho? Cara, então se a gente não tomar cuidado até com aquilo que a gente quer pra nós... Aqui, ó, a canetada. Falou, a caneta vem. Ah, você quer parar com 60? Então tá, né? Tô anotando aqui. Tô anotando. Cara, o Renato é um amigo muito querido de muitos anos. Fizemos muita coisa juntos. Tudo quanto é tipo de gravação, de treino, de campeonatos. Eu fui um dos caras que mais torci pelo aquele andamento da carreira dele. Eu estava premiando aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, em 2017, por exemplo, antes de ele ter essa fama toda. Ele desceu do palco e o primeiro cara que ele entregou o troféu foi para mim, para me dar um abraço. É um amigo querido, fez um monte de homenagens para mim, só tenho coisas boas para falar dele. Acredito na inocência dele sobre um caso específico. Se perguntar de outro caso, também vou acreditar na inocência dele. Para mim é um homem de bem, sempre provou isso para mim. E é um cara que põe a cara à tapa. O Brasil inteiro ferrando ele foi lá. Então, peraí, estão falando sobre isso? Peraí que eu vou mostrar. Tá aqui o documento. Pum. Tá aqui esse aqui. E fazia vídeo em seguida para mostrar o que aquela bosta de Fantástico e Globo lixo passou. E foi um dos caras mais capazes que eu conheci. Por quê? Porque ele enfrentou o mundo nas costas dele. E o mundo injustiçando. E esse é que é o problema. Aí você precisa ser do caralho. Né? E graças ao bom Deus, ele tem lá com ele as minhas frases que eu falava. Eu acredito em você. Na hora que estava todo mundo contra ele. Inclusive na hora que ele descobriu que não tinha muito amigo. É aí que... na realidade, é aí que você descobre a galera que está do seu lado. Pô. Graças ao bom Deus. Eu tenho orgulho de falar. E hoje em dia ele fala para mim que ele fala para mim sobre a fidelidade eterna por mim e tal. Então, um cara sensacional. Eu aprendi muito com ele também. Ele falou uma coisa muito um detalhe sobre uma empresa que ele estava na empresa e ele fazia o controle ISO 9001. Você já escutou isso? Ele fazia o trabalho de excelência para avaliar a qualidade da empresa. Meu Deus do céu. O cara era químico. Aí ele chega na empresa e pega o químico bebendo, cachaçado. E o cara que mexia com a parte estrutural química que ia possivelmente abalar esse ISO 9001. Quando ele viu e prestou atenção, aí tem uns vagabundos fazendo corte na internet, fizeram vídeo inclusive para isso que eu vi, o vídeo, tive esse desprazer de ver esses vagabundos, esses lixos de hater. Foi lá falar porque ele não é muito confiável, porque ele ofereceu o trabalho dele na frente do cara. Não é questão de... Se você tem um mínimo de... Se você tem o tico e teco, né? De novo, se você é burro, se você for um jumento, você entende assim, deixa eu ver. Eu fui contratado como químico para fazer um controle de qualidade numa empresa gigantesca. E eu vou dar... Sou químico, controle de qualidade. De qualidade numa empresa de química. Aí eu vou colocar o ISO 9001. E aí eu pego um químico que bebe no trabalho. Bom, se eu for burro, um jumento, eu vou falar para eles que ele bebe. É o mínimo. Porque vai arriscar o meu trabalho e a vida de outra monte de pessoa. E vai arriscar a própria audiência de colocar uma mentoria na empresa, faz um geral lá e pega o que eu não fiz no meu trabalho. Aí você vai falar que você não foi justo porque ofereceu o seu trabalho na frente do cara. O cara estava bebendo na empresa, caceta. O cara é químico. Vocês estão loucos? Tem bosta na cabeça? Você não consegue entender o nível do negócio? Se eu fui contratado para falar sobre a qualidade... É o cara mais capaz para poder explodir uma empresa. Aí eu vou lá e ofereço... Gente, olha só. O cara tá bebendo, eu sou químico e eu posso tomar conta da empresa. Eu tô sendo desonesto? O cacete. Só se eu fosse um retardado, se eu fosse um bandido de fazer amenizar porque o cara é pai de família. Ele toma vergonha na cara dele, fica bebendo durante a empresa, durante o trabalho químico, que é um negócio de minuciosidades. Tem uma coisa que a galera às vezes fala aí, que na realidade a gente precisa entender o que é a responsabilidade de cada um, pô. Simples. Então tá, trabalho dentro de uma empresa, sou pai de família, ok. Então você tem a responsabilidade da sua família. Na minha visão, não é responsabilidade da empresa arcar com, sei lá, algum tipo de tratamento desse colaborador, porque ele está tendo certos tipos de escolha.
Porém, se o empresário quiser, vai lá, tal, ajuda, dependendo do que aquele colaborador representa pro cara e tudo mais. Situações que não vão ajudar, situações que vão ajudar, ok. Só que o cara, ele é responsável pelos atos que ele tá tomando. E pronto. Pronto, se ele tá bebendo no serviço, é a mesma coisa que você quiser ir de sunga trabalhar, pô. Você sabe que aquele não é um ambiente adequado pra você estar vestindo aquilo ali. Não é, velho, é muito óbvio demais da conta. Entendeu? Então, você quer beber? Acaba o expediente, chama a galera, vai pro barzinho, aí você toma uma, fora do expediente de trabalho. Sim. Então, eu acho que as pessoas também precisam entender o que é responsabilidade de cada um. E não ficar terceirizando, que é o que acontece muito hoje, terceirizar a responsa. Esse daí não é meu, né? Vou fazer isso aqui. Não fui pago pra isso. Essa daí é do outro, pô. Então, ele, por ele ser contratado como um químico, queria fazer o controle de qualidade da empresa. Ele já estaria mostrando que ele é incompetente. Ele ia fuder a empresa, continuar fudendo a empresa, fuder o trabalho dele por causa de um cara que simplesmente bebe no meio do trabalho. Imagina uma química que você encerra 2 gotas, você fode uma empresa inteira, um tonel inteiro. Literalmente um químico é o cara mais capaz de explodir uma empresa, pô. Enfim, os caras falam que ele tava... Não, um cara desse não dá pra confiar, porque ele traiu... Ele não é amigo de porra nenhuma. Ele tem que fazer o que é melhor pra ele. O controle de qualidade dessa água aqui está contaminada. Dono da empresa, se você colocar essa água, vai foder todo mundo. Quem fez? Esse aqui. Esse cara aqui fez a água. E cumprir com o papel dele, pô. Acabou. Pô, aqui, ó. Aqui termina meu processo de qualidade. Se você vai demitir ou não, é outra história. Aí tem mais. Eu faço o mesmo trabalho dele e posso trabalhar junto. Porque eu também tenho que oferecer meu peixe. Não sou idiota. Lógico. Eu sou um bom químico, tá bom? E como eu estou fazendo o controle de qualidade, eu posso trabalhar no lugar dele e eu não bebo. Eu não bebo. Pronto, simples assim. Tô sendo injusto? Não, muito justo. E tô fazendo o meu trabalho. Eu fui contratado para aquilo. Né? Agora, ele é gente fina, ele é pai de família, ele é tudo. Mas está errando naquele negócio e é um erro muito grave. Muito grave. Não é tomar uma na esquina. Não é tomar uma cervejinha. Não é roubar um celular para tomar uma cervejinha. Não é não. Não é uma coisinha assim. É chegar e fuder em uma empresa de química que depende de tudo para a saúde das outras pessoas. É um negócio gigantesco. Enfim, é isso. Você falou, foi providencial. Caminhando já um pouco mais pro fim aí, qual foi seu maior aprendizado quando você teve que migrar do palco físico pro palco digital? Cara, não teve tanta... a transformação foi meio que automática, sabe por quê? Porque eu peguei o início, meu YouTube é de 2007. Dezembro de 2007. Primórdios. Tinha vídeos preto e branco. Inclusive os meus próprios vídeos. As câmerazinhas aqui. Exatamente. Então, eu já fui meio que... Ela foi se transformando. Você foi se digitalizando no meio do caminho. Exatamente. Então, foi uma transformação normal. Não teve um marco, sabe assim? Ou eu tive que... Não, agora eu tenho que fazer isso agora. Não. Você tem esse dado? Se, tipo, você foi o primeiro cara a postar... Dos bodybuilders? Fui. O primeiro. Tem um amigo meu muito, muito querido, o Itinho, que ele fez uma base sobre os caras que postaram vídeos, ele pegou no meu canal, mas não era o meu canal. O Fernando Sardinha não foi o meu primeiro canal, era o outro. E mesmo o Fernando Sardinha, se você pegar na entrada, todo mundo ter acesso, entra aí. YouTube do Sardinha. Entra lá e lá embaixo você vai arrastar, você vai ver. Dezembro de 2007, meu canal. Então teve alguns vídeos de 2011, porque depois o resto eu tive que eliminar, porque estava em outro canal que eu passei para ele. Então meus vídeos não começaram em 2011, 2012, que o Scarpelli era da mesma época. O meu era pelo menos 4 anos antes do Scarpelli. Top demais. Literalmente capinou... Pioneiro. Capinou a era digital. Pô. Meu Instagram de 2013? Que ele veio pra cá em 12, né? Sardinha, qual foi o maior ensinamento que seu pai te deixou? Ser homem de bem. O homem de bem está relacionado com um monte de coisa, é multifatorial, não é uma coisa ou outra. Não é você ser bem sucedido na parte financeira e maltratar a tua mulher. É mero detalhe, né? O resultado financeiro é só detalhe de tudo aquilo que você é em vários outros aspectos. Né? Meu pai, aos 83, ele pegava na mão da minha mãe e andava do lado de fora da calçada. Minha mãe por dentro.
da calçada, perto das casas. Meu pai, ele tinha um lance de... eu sei que como ele passou fome e nunca tirou nada de ninguém, todo mundo, muito pelo contrário, passaram a perna nele, eu ainda penso que ele deveria ter sido um pouco mais agressivo, como eu sou. Por quê? Porque eu sei do sofrimento que ele teve por ele morrer com 83 anos de idade, com as minhas realizações, porque ele foi roubado pra caramba. Então eu falei pra ele, prometi pra ele, que tudo que eles tiraram dele eu ia dar pra ele em 5 vezes mais. Então eu tive o privilégio de dar casinha pra eles, de comprar carrinho, trocar carro várias vezes. Eles bebiam, investiam e comiam do bem, do bom e do melhor. Todos eu era tratado na USP, foi os últimos 4 anos da vida dele. Ele não foi no banheiro uma única vez sem mim. Muito bom. Né? Então, quando meu pai foi embora, eu tenho absoluta certeza de que eu fiz tudo o que tinha que fazer. Não tinha mais aonde, não existia. Eu peguei Covid para ficar com meu pai no mesmo quarto, que era de isolamento de Covid. Eu não estava com Covid. E eu peguei porque eu sabia que ia pegar, mas não vou deixar meu pai, nem fodendo. Então eu dormi no sofazinho do lado dele, sei lá quantos meses aí, enfim. Então eu ia, por quê? Porque é assim que tem um homem de bem, tem que ser. Honrar teu pai e tua mãe, cuidar da sua família, porque sem a família não existe nação, não existe sociedade, tem não base, existe né? procriação, não existe nada disso, não importa a sua religiosidade. Acredito muito em várias coisas que meu pai acreditava e eu sou Caxias igual. Sou um pouco mais vendável, porque eu tenho algumas coisas que eu precisei ensinar para ele depois de velho, e eu também depois de velho. Mas a grande lição é meu pai ser, ele precisava ser benquisto, mas ele queria ser um homem de bem, ser relembrado como um homem de bem. E ele foi embora exatamente desse jeito. É o maior exemplo que eu tenho, de todos. Não importa o que eu esteja fazendo. Eu não vou tirar uma xícara de café de você se essa xícara for sua, velho. Não vou. Sardinha, para quem quer empreender, que conselho que tá meio travadão, conselho que você dá para essa galera aí? A primeira é diminua seus custos. Porque se você diminuir seus... Não é custo, diminua os seus desperdícios. Depois os custos, porque quando você diminui os seus desperdícios, você descobre que tinha muita coisa que você vivia sem ela, fácil, e não sabia e estava insistindo naquilo. Você não escuta Netflix, desliga essa porra. Ah, mas eu assisto Netflix, então liga essa porra. Ou seja, um custo de vida, eu preciso do mamão descascado. Por quê? Porque é uma merda descascar abacaxi, eu detesto descascar abacaxi, então eu vou lá no Oba, eu compro já compra bonitinho. Cortado bonitinho. Faz parte do seu custo? Faz parte, deixa lá. Por quê? Porque a sua qualidade de vida significa você poupar seu tempo para você ganhar dinheiro. Muitos empreendedores falam isso. Você está trabalhando demais, está impedindo você de ficar rico. Então, quando você potencializa o seu tempo, você potencializa a sua forma de jogar aquilo para direcionar para onde dá dinheiro. Isso sim é legal. Eu poupo minha energia para poder dispensar agora. Agora eu estou amarradão aqui. Estou fazendo um podcast que eu tenho certeza, me orgulho do que estou fazendo. Então eu vim para fazer para valer. E eu estava treinando antes. Então eu cuidei do meu primeiro templo, que é o templo que Deus me deu. Esse é o primeiro templo. Eu trouxe ele para cá. Eu arrastei a minha carcassinha com ele. Então eu estava cuidando dele. Cuidei, hoje à noite eu vou cuidar da minha filha, eu cuidei do meu genro, treinamos juntos, eu tenho outros alunos, tem as pessoas da consultoria, e vamos embora. Eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar de todo mundo, mas eu vim aqui porque eu sei que aqui é um negócio de eu preciso fazer o meu melhor, porque eu sei que vai chegar em várias pessoas. Então esses várias pessoas, é você falar assim, ó, o meu tempo é muito importante, então eu vou direcionar para onde eu tenho benefício. Para onde eu consigo ajudar realmente as pessoas. Primeiro eu cuido de mim, depois eu cuido de todo mundo. Se você pudesse voltar no tempo, lá para quando o Sardinha começou a trampar com 10 anos, que conselho você dava para esse cara? Cara, primeiro conselho é exatamente o que eu falei para eles, desperdício. Elimine os desperdícios. E antes de tudo que você pode pensar em comprar ou fazer qualquer outra coisa, lembre-se que, tudo bem, nós não temos tempo. Ou seja, você pode morrer amanhã. Mas, quanto mais cedo você começar a investir, quanto mais cedo você colocar um pouquinho do que você está ganhando e segurar um pouco para a realização pessoal, você vai perceber que aquele momento não é de realização. Aquele momento é de montar o seu patrimônio para que você tenha realizações. Não deixa de comprar o que você precisa para ser feliz naquele momento, ok. Mas pensa, onde eu posso tirar para poder colocar todos os dias no investimento? Não importa se é poupança, é fundo de renda fixa, não importa. Qualquer coisa. Guarda no colchão.
mas você fazer esse aporte, porque esse aporte vai trazer mais, daqui uns 5 anos, você mudou completamente a tua linha de raciocínio, virou sei lá, um louco que só quer sair viajar, você já tem alguma coisa. Ah, eu sou um louco, mas eu quero ficar aqui em casa, você já tem alguma coisa, e esse ficar aqui em casa você tem custos menores da sua vida. Então você já tem uma grana para investir na sua casa, no seu espaço e tudo mais. Principalmente para quem está começando a vida do zero, né? A garotada aí de 17, 16, 18 anos, que, vamos dizer, custo zero de vida. Então, já tá ganhando um salarinho ali, já começa a ter a disciplina de guardar a grana agora. Sim. Que na hora que estiver ganhando 5, 10, 15, aí já tá lindo. E aí vem um lance de colocar o seu tempo, muito importante isso. Eu vendi alguns sonhos para conseguir outros. Isso também é muito importante. Quero seguir meu sonho, Sardinha. Meu sonho é ser bodybuilder. Então tá bom. Eu também era bodybuilder aos 15 anos de idade. Mas eu tive que vender um sonho, que eu vendi um som, porque eu sou músico. Eu vendi um som para poder viajar para Grécia, para competir em 2008 no Campeonato Mundial, que eu tinha me classificado por 5 anos e não tinha dinheiro para poder viajar. Então eu vendi um som, que era um sonho meu. Quando o som saiu de casa, eu chorava igual criança. Mas eu pensei, é para um bem maior e eu vou lá para tentar o meu outro sonho. Então eu vendi uma parte desse sonho. Eu sou advogada, mas o meu grande sonho é ser engenheira. Vai trampando como advogada para potencializar a sua carreira do que você realmente quer fazer. Lá na frente, quando você estiver bem sucedido aqui, aí você realiza o teu sonho e vai ser advogada e engenheira. Se você não fizer isso, abrir mão de alguma coisa, como eu fiz, abrir mão do meu som. Mas eu fui lá e fui para o Campeonato Mundial. Aí chegou no Campeonato Mundial, entre 23 atletas, fui vice-campeão. Putz, aí já voltou com a graninha no bolso. Voltei, e hoje em dia eu compro o som que eu quiser. Top. Sardinha, queria te agradecer demais pela vinda. Obrigado, meu amigo. Demais o papo. Acho que a sua vinda aqui hoje vai representar muito para nós, principalmente para o nosso podcast. Obrigado. Como eu te falei no início, a gente ainda é muito pequenininho, mas com aquela vontade gigante de fazer as coisas acontecer, de chegar. E sua vinda aqui acho que ela vai ser uma alavanca. Obrigado. Para tudo isso daqui que nós estamos fazendo. Obrigado pela paciência, e eu também faço isso com muito, de bom gosto mesmo, de verdade, de bom grato. Eu sempre participei de um monte de coisas, de empresas que estavam começando por baixo e depois elas estavam grandes e chegaram para mim e falaram, você estava com nós lá no MIS. Isso aconteceu muitas e muitas vezes na minha carreira. Então, graças ao bom Deus. Muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, esse papo aqui, irmão, foi de 0 a 100 muito rápido. Literalmente de 0 a 100. Então, se você tem que deixar um likezão, você tem que se inscrever. Onde que a galera te acha? Fernando Sardinha em tudo quanto é rede aí. Pronto. YouTube, Instagram, o homem deve estar até no LinkedIn, filho. Bratiocast, YouTube, Instagram, lá tem todas as nossas redes sociais também. Não deixa de nos seguir, compartilhar, manda pra todo mundo. Isso daqui vai dar corte pra cacete, pô. Então, pessoal, até mais. Bye.